professora Cristiane Gondim, sou da equipe de Ciências do 6º ao 9º ano e vou conversar com vocês a respeito das perspectivas sobre o ensino remoto. Então, a gente inicia aqui falando sobre o processo educativo. Esse processo educativo que a gente tanto discute, informação na escola, que faz parte desse currículo escolar, ele levanta alguns aspectos aqui nesse trecho. Fala da importância da relação interpessoal entre os professores e os estudantes, e nesse período mais ainda, esse período remoto, que nós estamos mais distantes. Fala dos diferentes ritmos de aprendizagem, que a gente tenha um olhar, sobre esse ritmo de aprendizagem, que cada estudante difere um do outro, leva um tempo maior do que o outro para aprender determinados conhecimentos. E aí sim, os modelos também fazem parte do nosso currículo escolar, principalmente de ciência, os modelos didáticos, materiais didáticos que a gente tanto utiliza em ciências, que décadas atrás, passadas, a gente não tinha tanto recurso. Hoje o que dificulta para nós é o acesso a esses recursos. As possíveis estratégias metodológicas que a gente tem construído no nosso dia a dia. E aí, diante disso tudo, aqui os autores trazem também, dentro desse currículo, a avaliação de aprendizagem. Como é que a gente tem avaliado nesse período remoto? Como é que é o nosso olhar sobre a aprendizagem? Com que meio? Como eu consigo perceber que o aluno ele foi além daquilo que eu propus para ele? Aí aqui os mesmos autores, utilizando Pimenta e Anastasiou, falam dessas estratégias. As estratégias de ensino adotadas por vocês, professores, elas estão muitas vezes relacionadas às concepções pedagógicas que vocês trazem. Se vocês têm a concepção de ciências, como é o ensino de ciências sua, com certeza você, ao ministrar sua aula, transmite para os alunos, transmitir não é uma palavra bonita, discute, ministra suas aulas conforme a sua concepção. Então, por que a gente colocou isso aqui? Porque a gente está apresentando algumas estratégias que muitas vezes não são utilizadas por vocês, porque não estão de acordo com as suas concepções. E a gente precisa pensar sobre isso. De que maneira que a gente muda alguma coisa? É refletindo sobre essa coisa, sobre essa questão. Eu falo que a importância das reflexões é fundamental na vida de um professor. A troca entre os pares também. Então, por isso eu valorizo muito a formação. Eu acho que a formação, eu creio e tenho a certeza absoluta que a formação, ela atinge um ou outro de uma maneira diferente, mas ela é importante, porque a partir dela a gente pode pensar sobre as estratégias que a gente utiliza, a gente pode trocar com o outro, às vezes a gente chega resistente, mas conforme a gente vai conhecendo aquela estratégia, aquele modelo, a gente vai se abrindo para o novo. Isso é uma mudança de concepção. Isso é importante, porque as nossas concepções, elas determinam a maneira como a gente ensina. E se eu tenho uma concepção positivista, daquela maneira antiga do ensino de ciências, eu vou passar eternamente discutindo o ensino de ciências daquela maneira. Então, por isso, a gente colocou isso aqui. Para lembrá-los, a gente está mostrando caminhos, alguns, talvez vocês já conheçam todos, não é novidade, mas é importante refletir. O sucesso no ofício de ensinar está relacionado com as escolhas corretas das estratégias pedagógicas, dos recursos didáticos e da maneira de abordar os conceitos científicos. Então, essas estratégias e esses recursos, eles sim podem potencializar
né, a compreensão dos estudantes sobre determinado conhecimento, como não, o meu recurso pode não dar certo. Eu tenho uma boa estratégia, mas meu recurso não proporcionou, não potencializou essa compreensão. Então, a gente chama atenção sobre isso também. Por onde iniciamos, então? O que olhar? Olhar sobre as nossas habilidades, olhar para elas, estudar as habilidades. O que é essa habilidade? Que tipo de conhecimento está pedindo esta habilidade que eu desenvolva no estudante? Eu tenho conseguido desenvolver todas as habilidades do meu referencial ou não? Como é que eu tenho feito? Eu tenho proporcionado um percentual X dessa habilidade sem negligenciar? Como é que eu tenho me saído a respeito disso? Porque a gente sabe que as habilidades, na verdade, são grandes competências que o MEC colocou para nós e que a gente precisa olhar para cada uma delas e refletir o que ela quer de fato, o que eu posso deixar para trás ou não nesse período remoto. Porque às vezes a gente tem algum evento na escola, alguma atividade extra que não me permitiu desenvolver tudo. Então, eu deixei alguma coisa para trás, mas como é que eu vou sanar essa deficiência? É promovendo as atividades, promovendo meios para que eles não fiquem sem. Então, essas ações que a gente desenvolve, que a gente chama de atividades, elas servem para isso, para proporcionar o desenvolvimento dessas habilidades. Porém, eu não posso dar sempre as mesmas atividades. Eu tenho que promover diversas ações com diversos recursos para que eu consiga alcançar essa habilidade de fato. E aqui a gente tem uma competência no nosso documento que veio da BNCC, de número 6, que fala utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se comunicar, acessar e disseminar informações. Então eu pergunto, as nossas atividades têm proporcionado isso, que esta habilidade, que esta grande competência de número 6 está solicitando? E mais, eu consigo, diante de tudo isso, conseguir produzir conhecimentos e os alunos resolverem problemas de ciência de forma crítica, significativa, reflexiva e ética? Então, essa grande competência, ela nos pede tudo isso. Mas nesse período a gente sabe que tem sido difícil. Porém, vocês já têm cumprido quando vocês utilizam as tecnologias digitais da informação e comunicação para falar sobre os conhecimentos que vocês têm que ministrar. Então, a gente só solicita que vocês trabalhem as diferentes linguagens, diferentes recursos, para que não fiquem sempre no mesmo recurso. O que considerar ao elaborar minhas ações, minhas atividades? Bom, eu tenho que ter em mente que eu tenho escola e professor de diferentes contextos. E aqui, o que tem falado mais alto para nós é o contexto socioeconômico, porque eu tenho alunos que têm acesso à internet, que têm acesso a todas as possibilidades que nós, equipe de ciências, proporcionamos, e tem aluno que não vai ter esse acesso. Então, como é que eu faço? Ele só vai ter o acesso ao caderno também, se for buscar o caderno. Mas é a única possibilidade que ele tem. Então, é no caderno que eu tenho que promover essa diferença. Porque quem busca o caderno e quer fazer atividade, é ali, naquele momento, naquele material, o recurso que eu tenho para fazer a diferença com ele. Porque quem consegue, quem tem um poder aquisitivo melhor, ele vai buscar meios, a família vai promover situações para que ele consiga fazer tudo aquilo que você propôs. Também tenho que ter em mente conhecimentos, a partir do básico do aluno, da vivência que ele tem para o mais complexo. Eu não posso crer que porque nós estamos num período de
pandemia, do ensino remoto, que eu tenho que dar tudo da maneira mais simples possível. Porque eu preciso entender que eu estou ali na área atuando de ciências e eu necessito desenvolver conhecimentos para que ele possa consolidar esses conhecimentos e fazer uma relação na vida dele. Será que a maneira como eu vou dar básica vai permitir isso? Então é importante a gente pensar, será que isso não vai fazer falta para ele depois? E também pensar na importância, né, em se combinar as diferentes estratégias. Não dá a mesma estratégia, vou dar só atividade do livro, que é o que eles têm, que é mais simples. Pensar nas diferentes estratégias, nas problematizações. Aí aqui, como interagir com os alunos no ensino remoto? Como é que a gente tem feito nesse tempo, desde que nós estamos trabalhando de maneira remota? A gente utiliza esses recursos todos. Nós falamos para vocês sobre o podcast, sobre a TV, o rádio, o vídeo, sobre o QR Code, simulações e links, sobre o PowerPoint e sobre o Mentimeter. Porém, a gente não fez uma reflexão com vocês. Vocês utilizam Classroom, algumas escolas utilizam, o Google Meet para suas reuniões, até o WhatsApp para recados, algumas interpretações de alguns professores para os seus estudantes, o canal do YouTube, tanto da nossa TV quanto tem professores que têm um canal próprio, o canal, o Facebook, que tem uma sala, né, fechada, um grupo fechado da escola. Então, a gente percebe que vocês vão atrás das ferramentas, mas quais são possíveis de se trabalhar e quais não são, né? É isso que vocês precisam saber, precisam pensar e refletir qual deu certo e qual não deu. Aqui, quando a gente apresentou podcast, a gente sabe que para fazer um podcast a gente precisa minimamente ter um celular, ter um programa específico ou gravar no áudio do celular. Entretanto, para fazer as edições a gente precisa ter um computador ou um próprio celular que faça essas edições para a gente melhorar. Então, ele possibilita ao aluno o poder de síntese, de argumentação. Então, isso é ótimo. Então, eu preciso pensar em como eu vou trabalhar com podcast. Como é que eu vou trabalhar com material impresso? Material impresso a maioria ou a minoria utiliza só um material impresso. Como é que eu vou proporcionar atividades? Com problematizações. Atividades que façam com que ele pense, que ele reflita sobre algo, né? Que não fique só em perguntas, em resposta a algo mais simples, né? Que extrapole um pouco, faça ele produzir algo. E aí a gente falou um pouquinho do QR Code, que possibilita a leitura de códigos, que a gente pode fazer com que o estudante utilize o QR Code em diversas situações, mas também ele necessita de um celular, de internet, para baixar esse aplicativo. As simulações faladas pelo professor Gilson, da plataforma FET. A plataforma FET tem simulações que você consegue baixar e ficar no seu computador sem precisar da internet e outras que necessitam. Então, eu preciso refletir quais são viáveis para mim neste momento, qual eu posso trabalhar, de que maneira. Quando a professora Nathalie apresentou o PowerPoint, ela falou da possibilidade de 3D, da possibilidade da gente colocar outras ferramentas ali, até o Mentimeter ela colocou no PowerPoint, nós não apresentamos ele em forma de vídeo, com explicação como instalar, como montar. Então, essa imagem da tartaruga que eu coloquei foi pelo Mentimeter, que eu coloquei lá nuvem de palavras, das
dos recursos utilizados pelas escolas, e o aluno pode criar uma nuvem de palavras com determinado conhecimento. Se você quer trabalhar os vertebrados, as características dos vertebrados, eles vão colocando, a sala toda pode colocar e surge uma grande nuvem. A partir dela, vocês discutirem no material impresso quais são as características para ele fazer uma síntese, porque você vai olhar a capacidade de síntese dele, se ele, além de compreender como é que é essa capacidade de síntese dele. Essa capacidade de síntese ele tem que ter para fazer o podcast. Então, a gente precisa pensar sobre essas formas de trabalhar, porque muitas delas têm o potencial. A gente abrir um pouco para essas possibilidades. E aí eu friso de novo aqui, né, que é uma preocupação tanto das escolas quanto da secretaria, esses cadernos de atividade, a correção, as atividades propostas. A gente sabe que vocês não têm uma grande quantidade de folha nesses cadernos, mas que vocês possam construir atividades bem elaboradas, mais problematizadas, que o aluno possa resolver, pensar sobre ela, não fazer atividades mais simples, fazer um pouquinho. Pode fazer simples? Claro que pode. Pode fazer complexa também, uma simples, uma média, uma mais complexa. E utilizando dentro desses cadernos esses recursos que vocês oferecem, fora dele. Como as simulações. Eu não tenho internet, professora, mas está lá no meu caderno a simulação. Eu tenho imagens das simulações, eu vou discutir, depende de como você vai construir. A partir da imagem, você propõe algo para os seus estudantes. Então, você está trabalhando a simulação. Aí, aquele que tem condições, tem notebook, tem acesso à internet, ele vai pesquisar. Você fornece o link, está lá o link, ele vai fazer, ele vai se apropriar daquilo que você está falando. É óbvio que ele vai ter mais estímulo do que o outro que não tem, mas você não negligenciou. Como também o QR Code. Eu não tenho celular nesse momento, eu não tenho instalado o leitor do QR Code, o celular é do meu pai, mas eu tenho um modelo, eu tenho uma explicação do que tem nesse QR Code. Neste aqui, especificamente, tem o trecho inicial dessa estrutura dos vírus, desse podcast, que é da Brasil Escola da UOL. Você digita na internet podcast de ciências, de biologia, você acha bastante coisa. E aí eu coloquei o trecho inicial desse podcast aqui. Então, quando você clica, você tem o texto inicial. Então, por que não oferecer o texto inicial para o aluno? Sabia que neste QR Code, nessa imagem, ela está reproduzindo, todo esse trecho aqui? E trabalhar o trecho. Está aqui o trecho do podcast do Brasil Escola. Tinha muito mais, né? Muito mais texto, porém eu só coloquei uma parte aqui, uma parte essencial que eu poderia colocar num caderno e pedir para que ele montasse um podcast, já que aqui nesta parte não fala nada sobre os vírus, não fala da estrutura do vírus, não fala por que ele necessita invadir outro organismo. Então eu posso criar, então era a vez do aluno criar lá no seu papel. E aí você olha como ele sintetizou, como é que ele colocou todos os conhecimentos necessários para criar o próprio podcast. Então, esse da Brasil Escola, eu abri no celular, fui no Drive, abri o meu Drive do meu e-mail. Aí, ao abrir, eu fui lá para transcrever o diálogo. Então, eu peguei e mirei ele no áudio do meu notebook, na caixinha do meu notebook, e aí foi aparecendo conforme o Google foi ouvindo e foi transcrevendo para mim. Então, eu coloquei aqui para vocês só a fala inicial. É óbvio que esse podcast era muito grande, muito comprido. Ele tinha mais de 1 hora, se não me engano.
Para nós, para um aluno, isso não é viável. Então, como sintetizar isso? Colocar todas as informações possíveis em menos tempo e no caderno. Bom, aqui eu vou apresentar para vocês o cronograma do nosso curso. No nosso curso, nós temos essas semanas. Então, nós já realizamos a semana do módulo geral, que era comum para todas as áreas, as discussões que ali estavam. Aí, na primeira semana do módulo 1, que é a parte específica, foi colocado para vocês as habilidades da BNCC, que estão no nosso referencial. Então, era um momento de discussão, de tirar qualquer dúvida a respeito. Ali, além das habilidades da BNCC, existem algumas que foram construídas na formação com os professores. Então, a gente abriu um fórum para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês. E aí o professor Gilson falou também dessa alfabetização científica. Caso tenha alguma dúvida, também podem colocar lá. Aí no dia 3 ao dia 7 de novembro, a segunda semana do módulo 2, que está encerrando, que ali foram apresentadas possibilidades de trabalho. No dia 9 ao dia 14, a próxima semana que se inicia o módulo 3, com o professor Ayrton, que ele vai introduzir a parte teórica deste módulo. Aí no dia 16 ao dia 21, nós faremos também com o professor Ayrton a quarta semana do módulo 4, nós teremos uma participação de vocês. Então, é importante que todos participem, porque a gente vai mandar o link, vocês vão entrar, não é via YouTube a princípio, porque a gente quer ver a participação, que vocês tirem dúvidas com ele a respeito da atividade que vai ser proposta. No dia 23 ao dia 28, a quinta semana do módulo 5, nós realizaremos a proposta da atividade. Então, vocês têm essa semana, aí nós temos dia 30 ao dia 5/12 o encerramento. Então, é importante que vocês se atentem para participar da proposta ao vivo, fazendo as atividades. Então, eu gostaria que vocês percebessem que no decorrer do curso a gente teve cuidado para não extrapolar com excesso de atividades, porque sabemos que estamos, no final do ano, que seria muito difícil para vocês, com tanto trabalho que vocês têm. Então, a gente teve esse carinho com vocês e a gente espera o retorno ao realizarem as atividades, porque essa atividade, ela compõe a carga horária do curso. Na verdade, se vocês perceberem, é a única atividade, então ela tem um peso muito grande. E a gente gostaria, com muito carinho, que vocês também olhassem para nós a respeito disso e realizassem essa atividade, cumprissem o curso como um todo. No mais, eu quero agradecer, pedir que vocês entrem, acessem o ambiente. E aqui eu deixo as referências para vocês que foram utilizadas nas nossas discussões. E agradecer por vocês me escutarem. Muito obrigada.